Olá, pessoal. Eu sou o professor Fausto, do Matemática com o Fausto, e hoje a gente vai resolver a questão 2 da prova de 2025, parte B. E ela fala assim para a gente, ó: considere a função. Repare que essa função é uma função definida por partes, que eu tenho duas partes, né? O x maior do que zero e x menor ou igual a zero, onde ln é o logaritmo na base e. Nessa prova é a segunda questão que cobra isso da gente. Então, ó, letra A. Determine o domínio de f e os seus zeros, caso existam. Justifique. Então, o que eu vou fazer? Como está definido por partes, eu vou pegar cada uma dessas partes. Então, x maior do que zero é uma função. Então, vou começar aqui, ó, letra A. Vou começar a pegar para o x maior do que zero. A minha função fica como, pessoal? A minha função seria o f de x igual a maior do que zero. Vou pegar a primeira lei de formação, que é o ln de 1 menos x. O que eu sei? O domínio dessa função são os valores que existam dentro do ln. O que eu tenho? Para que exista esse ln, o 1 menos x tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, se eu brincar aqui, ó, menos x maior que menos 1, multiplico tudo por menos 1, eu vou ter que o x é menor do que 1. Então, deixa eu só chegar um pouquinho para baixo aqui, para a gente ter essa escrita, né? Então, x menor do que 1. Então, como eu sei, eu parti do pressuposto que o x era maior do que zero, e aqui eu cheguei que o x é menor do que 1, o que eu sei? O meu real intervalo aqui vai ser o quê? Ó? O x maior do que zero e menor do que 1, que também pode ser escrito assim, né? Ó, o colchete aberto do zero até 1. Tá? Essa é a primeira parte. E a segunda parte? A segunda parte é para o x menor ou igual a zero. Para essa parte, a minha função é a lei de formação que está aqui embaixo. Ó, o f de x é igual a e elevado a x menos 1. Fala para mim, ó. Nesse caso, eu tenho uma função exponencial. E essa função exponencial, qual que seria o domínio dela? E ela existe para qualquer valor do x? Nesse caso, sim, existe para qualquer valor do x. Então, o que eu sei? O domínio seriam quaisquer valores. Mas, como eu parti do pressuposto que o x era menor do que zero, então, para essa daqui, o que eu vou ter? Vão ser os valores que vêm do menos infinito até o zero. Fechado aqui, o intervalo fechado, para o zero. Agora eu preciso juntar isso daqui. Reparem vocês o seguinte: para juntar esses dois domínios, o primeiro domínio, esse domínio entre 0 e 1. Então, eu vou fazer uma representação, bolinha aberta para o 0, bolinha aberta para o 1. Então, vou ter essa parte. E agora, ó, o que mais que eu tenho? No outro domínio aqui, entre menos infinito e zero. Então, se eu pegar do menos infinito até o zero, eu estou pegando todos esses valores que vêm do menos infinito até o zero fechado. Agora, eu vou olhar na minha lei de formação da função. Se eu colocar o zero, ela vai entrar na parte do ln ou da parte do exponencial? Como aqui, ó, é menor ou igual a zero, ela entra aqui. Então, o zero também vai entrar no meu domínio. Então, como que eu posso juntar tudo isso? Para juntar o meu domínio, pessoal, é fácil. Então, vou escrever que o domínio da minha função são os valores que vêm do menos infinito e eles vão parar no 1 aberto. Tudo bem? Então, isso daqui é para a gente calcular o domínio. Agora, ele pediu para a gente os zeros dessa função. O que eu vou fazer para calcular os zeros? Eu vou pegar cada parte e vou literalmente igualar a zero, né? Então, vou pegar aqui, ó, a minha função, o f de x, vou igualar a zero. Então, o que eu tenho? O ln de 1 menos x, isso daqui vai ser zero. E depois também eu tenho que pegar outra parte da minha função, né, o f de x igual a zero, que vai ser o quê? Ó? O e elevado a x menos 1 igual a zero. Agora, eu tenho essas duas equações para resolver. Então, já deixei aqui embaixo que a gente vai precisar para a parte 2. Ó. Lembrem vocês, pessoal, que quando eu pego aqui, o ln é o logaritmo, que a base é o e. Então, o que eu faço? Aplicando a definição, lembra a base, o ezinho que está aqui,
elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, quando eu resolvo essa equação, eu vou ter ó, e elevado a zero é igual a 1 menos x. Passo o x para lá, então isso aqui vai ficar 1. Lembrem vocês do seguinte, e elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Então, passo para cá, o menos 1. Troquei o número de lado, troco o sinal. Então, o x aqui vai ser 0. Só que essa parte aqui, pessoal, ela não pode, o zero não pode entrar. Reparem vocês que essa parte são os valores para o x maior do que zero. Então, o x não pode ser zero. Então, para esse intervalo que eu tenho aqui, pessoal, para esse intervalo que eu não posso ter. O zero não faz parte desse intervalo. Então, nesse caso, para esta, o zero não seria raiz. Vamos ver para o outro. Ó. O e elevado a x é igual a 1 positivo. Que número que eu elevo x que dá 1? Nesse caso aqui, pessoal, o x tem que ser zero. Por quê? Todo número elevado a zero é 1, inclusive o e. Vamos ver de novo. Ó. Então, eu tenho x igual a zero. O x igual a zero, só que nesse caso o intervalo é menor ou igual a zero. Então, faz sentido. Então, a raiz dessa função só existe, a raiz dessa função só existe para quando o x é zero nessa parte. Tudo bem? Então, reparem vocês que aí eu tenho que o f de zero é zero. Por quê? A raiz a gente igualou a zero. Então, o y é zero e o x também é zero. Então, repare que o x é zero e o y também vai ser zero. Tudo bem? Essa foi a letra A.